Olá pessoal, tudo bem? Por que o brasileiro deve diversificar seus investimentos fora do Brasil? Uma visão global de investimentos. É esse nosso tema de hoje, com o Marson, que veio de Miami, para nos contar um pouco como é que funciona esse investimento. Eu sou o Ricardo Reis, faço estruturação de negócios e fundos imobiliários e sou professor aqui do Infomoney com o curso Lucre com Imóveis, que está na plataforma do Infomoney, cursos. Tem um e-book gratuito também. E tem o ConstruCast, que é o podcast do mercado imobiliário, que está em todas as plataformas, é imperdível, tá bom? Então vamos falar um pouquinho com o Marson. Marson, bem-vindo ao nosso programa. Muito Como é que obrigado. tá você? Bem, Tudo você? bem? Tô tranquilo. Veio direto de Miami? Direto de Miami. Legal, Marson Cunha, da Midtown, né? Isso. Conte um pouquinho de você, Marson, para ele contar um pouco da Midtown e do que nós vamos falar da diversificação dos investimentos globalmente, que é um negócio que você tem feito hoje em dia, e essa é a tua ideia de mostrar aqui para os Claro. nossos investidores, né? Bom, eu comecei no mercado em 2002, passei pelo BBVA na época, Tá. depois W Torre, Rio Bravo, RB Capital e fui para Midtown no ano passado. Todas as grandes empresas, né? Você fez uma carreira no Brasil, né? Muito estrelada aí, porque são os grandes gestores, Sim. incorporadores, né? Do mercado imobiliário. Então, você teve uma boa fundamentação aqui no Brasil. E daí você foi para Miami. E esses fundos de fora do Brasil, que investem no Brasil, você está atuando isso aqui no Brasil ainda ou não? Então, aqui no Brasil comecei a acompanhar mais de perto. Teve toda a criação do mercado imobiliário e de crise de fundos imobiliários, Tá. que foi muito bacana. Isso começou a atrair grandes gestoras de fora. Então, o GIC, Blackstone e diversos outros vieram para cá, Tá. montaram operações. GIC, da onde que é? É o Fundo Soberano da Singapura. Singapura, é o fundo asiático querendo diversificar seus investimentos fora da Ásia. Pois é. E o Blackstone é um dos maiores fundos Sim, do norte-americanos. mundo, né? Tá, que investe no mundo inteiro também. Pois é, aí comecei a estudar também por que esses caras estavam investindo aqui, por que eles estavam colocando capital. Tá. Não podia ser somente por diversificação de imagem, né? Sim. E comecei a entender que tem um motivo para eles terem vindo para o mercado brasileiro e estarem em outros mercados também. Então esse senso de diversificação ficou bem mais evidente quando eles vieram para cá. Na época, as principais casas aqui ainda só olhavam muito intra-Brasil, né? Então, pensando só o que o mercado brasileiro tem para oferecer, tudo que tem de potencial, que tem bastante, mas não tinha ainda uma visão mais globalizada. Legal. E com o tempo isso foi mudando. Sabe que desde 90, já fui para Nova York, trabalhei em Nova York, em 90, na busca de trazer investimentos americanos para os brasileiros, porque aqui sempre foi o dólar, foi essa loucura que continua sendo, né, 30 anos depois, e a gente vê que o brasileiro ainda não olha muito com tanta atenção de diversificar seus investimentos e não ficar preso só ao risco político, econômico de um país, seja qual for. Né? Não só o Brasil tem esse problema, qualquer país do mundo, veja lá agora a China, com esse problema do vírus. De uma hora para outra parou tudo. Isso já aconteceu várias vezes por diferentes formas. Né? Pode ser guerra, pode ser vírus, pode ser econômico, pode ser um problema político. E daí você foi para Miami e começou a pensar nesse tipo de investimento. Lá fora tem as possibilidades, o mercado, tem uma dinâmica muito diferente, muito única, né? Tá. E existe sim pelo menos na nossa leitura, uma grande assimetria na hora de precificar risco e retorno. Tá. Por isso é importante diversificar os investimentos, analisar o que faz mais sentido para o perfil para a base de investidor que você tem. Então, um investidor institucional ele tem um perfil talvez mais conservador, buscando bater meta atuarial e coisas nessa linha. Sim. E o investidor high net worth talvez queira somar ao patrimônio. Então, ele quer uma renda recorrente, mas ao mesmo tempo ele tem um apetite para risco um pouco diferenciado. Tá. Para isso é importante ter a carteira mais globalizada. Entendi. Então, cada tipo de investidor tem o seu apetite, né? O seu perfil. Claro. Mesmo que vá buscar só renda, né? Que é uma coisa menos arriscada, tem esse perfil de investimento lá fora, assim como tem um pouco mais de risco. Isso. A Midtown faz o que lá? Nós somos uma gestora de investimentos imobiliários, foco em Estados Unidos e Espanha. Tá. Então você tem Europa e tem Estados Unidos. Isso. Estratégias bem distintas, a atuação é bem distinta. Tá. E a visão, o brasileiro, qual é o perfil do brasileiro que investe hoje fora do Brasil? Você tem uma noção? Sim, é um brasileiro que ele enxerga que dá para ele ter um retorno que atende às expectativas dele, atrelado a um risco melhor. Tá. Então, por exemplo, a hora que você compara produtos
de investimento aqui no Brasil, como tem um equivalente no mercado americano, você acaba achando umas assimetrias para explorar. Então, de repente, explica um pouquinho essas assimetrias. Assimetria é um desalinhamento na relação risco e retorno. Tá. Então todo investimento tem essa base, né? Maior risco, menor retorno. Maior risco, maior retorno esperado. Basicamente é isso. Essa é a tese, né? Mas às vezes a gente acaba encontrando ativos com um cap, uma taxa de retorno inferior no mercado local, mercado brasileiro, em comparação com o mercado norte-americano. Sim. São o mesmo risco, só que então ativos similares. Então vamos pensar uma drogaria aqui com uma drogaria nos Estados Unidos. Assumindo que são regiões metropolitanas similares, você deveria ter no mínimo aí um rendimento inferior no mercado norte-americano, dado a todos os fatores da economia americana, transparência. E às vezes isso não é verdade, às vezes você encontra lá um retorno equivalente. Fala, pô, peraí, então como é que está essa análise de risco? Ah, entendi agora. Entendeu? Então você está com um ativo parecido, que o retorno está parecido, só que não podia estar, porque o risco aqui é maior, tinha que estar rendendo muito mais. Isso, a leitura é justamente essa, que o Brasil, como uma economia emergente, ele tem uma componente de risco um pouco maior. E você achou vários pontos de diferenciação, assim, Sim. A nossa leitura é que realmente tem uma distorção em precificação. A hora que você pega grandes prédios, por exemplo, com uma taxa de retorno, um cap rate de 5,5 aqui, e você encontra algo equivalente no mercado americano com 5%, ou às vezes até 4,75. Aí você fala, pô, essa diferença é o suficiente pela diferença de risco? Não parece ser, né? Depende. Então, a principal recomendação é: faça a lição de casa, estude o mercado, veja aquilo que tem alinhamento com os seus objetivos. Então o teu recado é: estude os mercados e tente diversificar um pouco em outras moedas, outros países, é isso? O portfólio de equities hoje em dia de todo mundo é mais diversificado. Então, a hora que você vai ver o brasileiro investindo em Tesla, investindo em Apple, investindo em Amazon, no portfólio dele de líquidos tem que seguir a mesma linha. Porque é o senso de diversificação. Agora, com tecnologia, com uma série de outros fatores que permitem você acessar esses produtos lá fora com maior facilidade, ficou muito mais fácil ter essa conversa. Antigamente era mais complicado, então não dava para acessar conta, abrir uma conta no celular. Hoje você consegue, tanto aqui quanto lá. As barreiras diminuíram, então. Quer investir em produto do celular também, abre o aplicativo, você acessa produto aqui, acessa produto lá. Então, ficou bem mais fácil, então. Hoje em dia você tem facilidade, né? Ficou. E a parte da teoria por trás disso, que tem um Nobel da Paz, que é o Robert Shiller, é isso? O Nobel da Economia, o Robert Shiller. Da Paz, da Economia, desculpe, confundi aqui. Ele é o Nobel de 2013 e ele já vem uma longa data falando sobre assimetria e volatilidade de preço. Que volatilidade de preço, lá atrás ele falava, rapidinho, sobre por que o preço oscilava tanto quando a política de dividendos de empresa não mudava tanto assim. Sim, a política é a mesma e o preço fica variando. Pois é. Então, ele argumentava que a forma nossa de precificar risco, volatilidade, preço, tem uma distorção, tem uma coisa que não bate. E para o mercado imobiliário, a gente acha que a tese é ainda mais aplicável, porque é um ativo que ele deveria sofrer muito menos volatilidade. Então, ele tem que ser precificado com base no que de fato é o ativo. Então, é tijolo, então vamos entender o tijolo. Tem contrato de locação? Vamos entender o contrato de locação. E não ser um resultado de política econômica e monetária, um resultado de risco cambial, ou até mesmo de planejamento tributário. É o que o Warren Buffett fala, mais ou menos, né? Você conhecer bem o fundamento por trás daquele ativo e saber quanto deveria valer. Aí você compara isso com o mercado. Se tiver barato, você compra, se tiver caro, você vende ou não compra, né? É mais ou menos essa mesma teoria. Exatamente. E então, falando de quanto de valor, assim, como que esse brasileiro quer investir lá? Seriam fundos de pensão, fundos de equity ou pessoas físicas? Qual é o valor para a pessoa entrar nesse mercado? Bom, a recomendação é que você diversifique independentemente do tamanho do seu portfólio. Agora, de qualquer forma, é mais fácil acessar maiores produtos e mais opções com um ticket maior. A partir de um ticket de 5 milhões de dólares, você começa a acessar muito mais produto. Começa a ter muito mais opção de alocação e, consequentemente, acaba buscando retornos melhores. E a tributação disso vai variar de acordo com o produto, com o cliente? Como funciona? Sim, assim como varia também de onde vem o capital e o que vai ser feito com ele. Desde a origem até o destino. E depois o propósito. Então, imaginar que é um investimento, de novo, numa drogaria que você quer ficar com a renda dele, mas você quer usar a renda no Brasil.
Sim. Tem um planejamento tributário específico. Ah, entendi. Ah, não, vai deixar a renda alocada lá, a parte vem ou reinveste. O planejamento é totalmente diferente. Assim como é feito aqui, entendeu? E quem que vai fazer esse planejamento? Ah, o seu tributarista. Ah, a pessoa tem que ter um tributarista. Você pode indicar mas tem que ter cada cliente vai fazer o seu planejamento tributário. Sim, então. sim. Tá bom, entendi. E o prazo e a liquidez desses investimentos, como é que funciona? É um mercado acompanhamento, né? É um mercado ilíquido, né? O mercado imobiliário como um todo não dá para imaginar que, até mesmo o fundo imobiliário, que vai ser um tratamento com associações. Tá. Então, a nossa visão é de um ciclo de longo prazo. Respeitar um ciclo de real estate. Se tiver uma janela de desinvestimento, uma oportunidade de reposicionar o capital, antes, ótimo. Agora, um ciclo de investimento no mercado imobiliário, na nossa leitura, é de 10 anos ou mais. Isso aí, a longo prazo, né? E aí quem faz a alocação é a empresa de vocês? Quem que dá, vamos dizer, seria o consultor imobiliário dessas operações? Lá, essa figura, na verdade, não é bem assim, é um pouquinho diferente. Mas nós é que fazemos toda a alocação conforme estratégia. Então, nós trabalhamos com 3 linhas distintas. A de fundo exclusivo, a de co-investimento e a de joint venture. Então conta cada um pouquinho das três. Claro, de co-investimento é uma estrutura, de fundo exclusivo é uma estrutura onde você determina a estratégia e você tem maior controle do seu portfólio. O cliente é dele, exclusivo do cliente. Você vai chegar e falar, sabe o que, Márcio, eu gosto de drogaria mesmo, eu quero comprar uma 50. Entendi. Tá bom, você determinou qual que é a estratégia, essa estratégia vai ser executada conforme o que tiver disponível no mercado e, obviamente, os critérios determinados. Tá. Já na de co-investimento é um pouco diferente. Você tem menos controle do portfólio. Então, uma estrutura, Ricardo, nós temos um fundo assim, ou nós temos um ativo X para você investir e é o que tem disponível para você acessar o mercado. Tá. A diferença entre esses dois, não só em termos de controle de portfólio, né, é também com relação ao ticket. Então, num fundo exclusivo, o mínimo é 5 milhões de dólares. Sim. Já no investimento, na estrutura de co-investimento, já é 1 milhão de dólares. Tá. Então, já tem essa distinção. Entendi. E você tem já algum fundo pronto? Estão fazendo os primeiros fundos? Como que está isso? Nós temos todos os nossos fundos rodando. Já tem um fundo rodando? Já. E fundos de que tipo vocês têm lá? Investe no quê? De investimento em varejo, investimento em escritórios, industrial, já. Então já estão com hoje está funcionando já. Hoje é uma empresa fundada há 10 anos atrás. Tá. E com 670 milhões de dólares sob gestão. É bom saber disso. Nós de dezembro. Contextualizando, né? E então vocês têm exclusivo, tem esse outro que é o co-investimento, tem um terceiro, você falou. Que é o joint venture. E aí isso é voltado mais para ou investidor institucional ou investidor já de maior porte. Por quê? Porque aí desenha-se uma estratégia para ser executada. E não se acompanha o investidor, o LP, ou esse investidor institucional, ele já não acompanha mais o dia a dia da execução da estratégia. Sim. Ele simplesmente determinou, vamos nessa direção, executar essa estratégia nos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos que seja, e aí fica tudo na nossa mão. E o joint venture seriam 2, 3 empresas aí? Depende. Pode ser mais? Pode ser menos, então, pode ser com uma só. De um lado está o único, o outro está o varejo lá, quase varejo, e esse seria o meio termo, então, o joint venture? Não, o joint venture na verdade é o top tier, né? É o top tier, estão falando de quanto de dinheiro? 30 milhões de dólares pelo menos. Entendi. Então 1 milhão quando a pessoa faz o co-investimento, 5 milhões quando é fundo exclusivo. Isso. E o joint venture para 20, 30. E qual é a vantagem de você? Imaginei que o exclusivo seria melhor que o joint venture. Qual é a vantagem do joint venture? Você ter outros tipos de ativos, outras escalas? É uma estrutura mais programática, né? Onde o investidor institucional ele vai alocar o capital, ele vai esquecer daquilo. Ele vai depois receber os relatórios, tudo mais. Ele fica passivo. Exatamente. Assim. Ele fica muito mais passivo. Por quê? Porque ele não tem como acompanhar todas as estratégias o tempo todo. Então, e o exclusivo seria mais ativo daí, então? Sim, o fundo exclusivo é muito mais ativo. Então, a estratégia está determinada, os ativos são esses, e a cada ativo tem um envolvimento. Então, apareceu mais um investimento para você fazer conforme o seu perfil, para colocar no teu fundo exclusivo, e você vai acompanhar essa execução, vai acompanhar inclusive o underwriting, que é a análise do ativo, para ter certeza que encaixa com o que você quer, e depois a execução. Entendido. Quem quer mais controle fica no exclusivo. Exatamente. Quem quer uma escala maior pode ir no joint venture. E quem está chegando lá tateando vai no Sim, são caminhos diferentes. Tá bom.
E tem um fórum que vocês estão organizando aqui, o primeiro fórum do Brasil, né? Sim, sim. Conta um pouquinho desse fórum. A ideia do fórum veio do aprendizado do que a gente fez na Colômbia em 2017. Tá. A gente começou esse processo educacional de começar a trazer os investidores para uma conversa. Vamos fazer uma análise do retorno ponderada pelo risco. Sim. Isso acho que é o principal, porque a hora que você compara só amostras separadas, então comparar só o Brasil, comparar só a Colômbia, sem o México, Estados Unidos, tudo isoladamente, Sim. você não tem a visão do todo. Tá. Então a hora que você vai e junta todos esses mercados, fala, pô, peraí, o que é esse investimento no Brasil? Tem essa característica. O que é num outro mercado que me interessa? Na Colômbia, tem outra característica. Ao ver nos Estados Unidos, aí você começa a ter opções de alocação, verdadeiramente. É uma visão global realmente, sim, né? Sim. Você pode comparar e aproveitar as vantagens competitivas que tem em cada uma delas, né? Porque sim, claro. Tem hora que obviamente está muito barato uma, ou óbvio está muito caro a outra, sim. E você consegue fazer aproveitar essas vantagens competitivas diferenciadas. Inclusive entender que ponta que faz mais sentido entrar. Eu vou entrar mais na incorporação, eu vou entrar quando já foi incorporado, mas ainda não estabilizou o ativo, ou vou entrar num fundo imobiliário. Então, são momentos distintos. Se está muito caro, melhor já incorporar para poder fazer o preço de custo. Se está muito barato, às vezes é mais barato comprar pronto do que fazer o empreendimento, né? Natural. Entendi. E o fórum, como é que funciona? Que dia que é, onde que é? É quarta-feira agora, Tá. É uma conversa, que a gente fez um fórum um pouco mais íntimo, um pouco mais reservado, para começar o processo educacional, para começar esse diálogo trazendo outros gestores, gente com visão Brasil, gente com visão fora do Brasil, para realmente ser um processo de troca de experiências. É a pedra fundamental, então. Exatamente. Legal. Bacana. Então, quase chegando no final aqui, queria perguntar as tuas recomendações para quem ainda não está pensando, agora que está assistindo a gente aqui, está começando a pensar como que ele começa esse processo de querer diversificar fora do Brasil. É um processo educacional. É importante entender quais são os ativos, quais são os riscos, terminologia. Um exemplo é o Build to Suit, que nós tanto gostamos aqui, Sim. Nos Estados Unidos chama-se Triple Net Lease. Tem na essência o Build to Suit também da construção sob medida, mas o contrato do Build to Suit, uma vez performado, ele passa a ser tratado como se fosse um Triple Net Lease, Sim. que tem a mesma característica aqui. Mas é importante entender isso, é importante entender a distinção legislativa, como aqui no Brasil, se você tem a 8245, né, a revisão de 2013, que criou o artigo 54A e dá essa estabilidade no fluxo de locação, Sim. Nos Estados Unidos isso é padrão. Que dá a garantia, se o cara não pagar no Build to Suit, vai ter que pagar até o final, mesmo que ele saia no meio, ele tem que pagar todo o contrato, ele não tinha essa garantia legislativa e hoje existe. Exatamente. Lá já é comum isso. Lá é comum, então lá você assinou um contrato de aluguel de 5 anos para um apartamento que seja. Sim. Você tem que honrar. Não tem conversa, né? Não tem. O tem contrato vale muito mais lá entre as partes do que isso. aqui vale mais o Código Civil, o Código de Processo Civil, né? Ele tem mais valor do que o que nós mesmos fizemos entre nós. Lá esse um conceito diferente. Vale bastante, né? Exatamente. E por isso que eu falo, faça a lição de casa, entenda a relação de risco-retorno. Tá. Se você não está enxergando risco, você não está vendo tudo. Entendi. Sempre tem. Tá bom. E tem um recado final para quem está pensando em fazer o começo lá fora? Leia bastante, converse bastante com as pessoas, compare os investimentos. Então não adianta também, agora eu vou olhar só os Estados Unidos. Não, continue no Brasil, tem oportunidade no Brasil, tem negócio para se fazer, mas faça essa ponderação e vê se tem alinhamento com o que você quer. Não é porque eu faço, você faz ou o nosso amigo faz que serve para um quarto. Excelente, não ir na onda. Exatamente. Né? Se entender o teu perfil, o que você quer para depois buscar. E na história da educação, que a nossa ideia aqui é bem essa, desse nosso programa aqui, do livro que a gente escreveu e do curso que nós temos aqui. Nesse livro tem 36 tipos de negócio. E saindo do mais simples ao mais complexo. E nos mais complexos tem investir fora do Brasil. Bacana. Então tem aqui um resumex do que nós fizemos lá fora já e que a gente aprendeu, né? Mas dá uma lida, depois passa um feedback, pode deixar, com prazer. Pra gente já ir arrumando sempre o livro, tá bom? Muito obrigado. Fica para você, Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero que você também consiga fazer um ótimo evento lá e que muito volte obrigado. aqui cada ano com outras novidades. Pode deixar. Tá bom? Obrigado. Legal. Pessoal, então, completando aqui, né, tem esse livro que é o nosso e-book, que
que é gratuito para você no Infomoney, que é o curso também. Além dele, tem agora esse MBA em Real Estate que nós fizemos no IBMEC, que começou no ano passado, foi um sucesso. O Márcio vai dar uma palhinha lá no agora essa semana tem o nosso curso sobre o livro, e vai contar um pouquinho dessa parte da precificação de ativos fora e investimentos globais. E o ConstruCast está imperdível, essa semana saiu um novo episódio, o 16º, cada dia está com uma pessoa nova lá, referência do mercado, está em todas as plataformas, não perca, tá bom? Se faltou alguma coisa aqui, mas eu acho que era isso. Agradecer a Denise Carvalho, que é da agência Blue Chip, que está aqui presente e foi quem fez a nossa ligação. Isabela Maciel, que é a nossa jornalista pessoal aqui, sempre nos ajudando no programa. E ao Infomoney, tá bom? Até a próxima semana. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.